Vamos aqui falar sobre um tema muito, mas mesmo muito importante, a saúde mental. Ainda é vista por muitos como uma mania. Por isso, o enfermeiro André Maravilha, que é uma maravilha, quis desmistificar esta problemática e criou a rubrica Deu um para isto, onde várias figuras públicas admitem ter passado, em alguma altura da vida, por algum problema de saúde mental. É o caso da Inês Lopes Gonçalves, do António Raminhos e do Nuno Marco. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Deu-me para isto. Comigo hoje tenho Inês Lopes Gonçalves e de alguma maneira estás aqui connosco porque em algum momento da tua vida te deu para isto e para estas questões fundamentais da saúde mental, não é? Olha, sim, isso aconteceu na sequência do nascimento dos meus filhos. Eu tive gêmeos. É muito fácil ao início, quando nasce uma criança, culpar as hormonas, não é? Quando a coisa se tornou um sintoma físico, ou seja, quando se manifesta de uma forma de um ataque de ansiedade, ou porque a pessoa está tão alerta que não consegue dormir, por exemplo, isso é outro sinal, se calhar, também de alarme. Acho que foi isso que acabou por uma coisa levar à outra e procurar ajuda. E aquilo que eu comecei a notar e que me começou a inquietar e que eu comecei a pensar se não estaria, de certa maneira, a perturbar-me, a minar até as minhas relações com os outros, relações afetivas, relações familiares, era precisamente o facto de eu estar a começar a perder a noção da fronteira entre o que era a minha personagem cómica e o que era eu. O que era o Nuno pessoal. E vou-te exemplos práticos disto. Quando, por exemplo, a minha mãe diz que sabe das coisas através da rádio, porque eu contei, em vez de contar a ela primeiro, eu pus-me a pensar, realmente isto não é normal. Pronto, eu e a Ana estamos separados, andamos muito bem, e o Pedro, o nosso filho, passa uns dias com ela, passa uns dias comigo, e portanto, além de estar aqui sozinho em casa, e de estar a pensar, raios, o que é a minha vida de facto? Isto enquanto toda a gente acha que nós somos malta que está sempre bem disposta. É engraçado que eu desde pequeno eu sempre sofri de um transtorno de ansiedade, que mais tarde vim a descobrir que se dava o nome de transtorno obsessivo compulsivo. Quando era puto, escondia as facas porque tinha medo de durante a noite ir matar os meus pais. Isto é uma coisa típica de um transtorno obsessivo compulsivo. Tem muito a ver com o causar dano. Os meus pais achavam que era um parvinho, não era num tom tão pejorativo, acho eu, mas era muito deixa de parvoíces, não sejas pá, não sei esta coisa, não sejas pá. Porquê que deixamos a dieta do Eu tempo? só deixei adiar porque era criança, não sabia e porque a partir do momento em que eu tive o controle da minha vida, eu não adiei aquilo que eu podia fazer, nem ir ao psiquiatra, nem ir ao psicólogo, e recomendo. Deu-me para isto é a rubrica do André Maravilha, enfermeiro e autor deste espaço, onde ouvimos a Inês Lopes Gonçalves, o Nuno Marco e o António Raminhos, numa confissão direta daquilo que acontece muitas vezes. Boa tarde, André, e bem-vindo. Tânia, obrigado. Na nossa cabeça, na nossa vida, e nem nos damos conta, não é? Exatamente. A saúde mental, e o André é enfermeiro na Estefânia, que é um hospital pediátrico, e trabalha na ala psiquiátrica. Portanto, neste sentido, às vezes as pessoas tendem a desvalorizar aquilo que as crianças sentem. Mas enquanto o Raminhos dizia ali na reportagem, eu escondia as facas durante a noite porque tinha medo de matar os meus pais, o André dizia-me neste ouvido, eu tenho lá muitas crianças assim. Sim, olá Tânia, obrigado desde já pelo convite. Sim, às vezes quando falamos destas questões de saúde, muitas vezes direcionamos para a parte da saúde física e esquecemos muitas vezes da parte da saúde mental. E sim, é verdade, cada vez mais e nos últimos anos em crescendo absoluto, as crianças estão cada vez mais angustiadas, há cada vez mais situações de sofrimento mental e que, no meu ver, ainda estamos muito pouco despertos para essas situações. Quais são os problemas das crianças mais comuns da saúde mental? Dentro da saúde mental e dentro do serviço onde eu trabalho, as pessoas às vezes não têm noção da panóplia de situações que podemos ter. Ouvimos muitas vezes na comunicação social aquelas situações limite, das tentativas de suicídio, normalmente agora na moda também os comportamentos autolesivos, mas temos toda uma panóplia desde as situações de quadros depressivos, as situações as perturbações do comportamento alimentar,
entre outras, as próprias perturbações do comportamento nos pequeninos, quando vamos começando a ver aquelas alterações do comportamento que os pais se preocupam, as agressividades na escola, tudo isso é motivo de preocupação, que devemos estar atentos e que nós, enquanto profissionais da área, e nomeadamente da área da saúde mental, tentamos ajudar o melhor possível. E quando nós falamos de stress e de ansiedade, falamos da doença do século, do mal de quase todas as pessoas que vivem em grandes cidades, e não só, porque não é obrigatório ser-se tranquilo da vida porque se vive no campo, não é? Exatamente. As pessoas podem ter ansiedade também no campo, não é essa a questão. Mas como é que isso se pode combater ou resolver para não se chegar a um ponto, como o Marco dizia, de burnout, de esgotamentos nervosos, etc? O problema das questões da saúde mental é que nós só nos lembramos dela nas situações limite. Claro. Não há uma higiene mental, não é? Exatamente. E um dos objetivos deste projeto, do Deu-me para Isto, é sensibilizar as pessoas para o facto da saúde mental e dos problemas de saúde mental poderem ser resolvidos ou tratados numa fase muito mais precoce. Estamos a falar, em vez de recorrermos a um serviço de urgência numa situação limite, pensamos, por exemplo, a fazer uma terapia, consultarmos um psicólogo, um psiquiatra, um pedopsiquiatra, sem toda esta estigmatização de será que sou doido, será que sou maluco, porque certamente a Tânia e todos nós que estamos aqui hoje presentes não temos problemas nenhuns em saber exatamente quando temos uma sintomatologia física o que é que nós podemos tomar. Tenho uma dor de cabeça, sei que posso tomar o paracetamol. Na questão da saúde mental parece que é algo que vamos arrastando no tempo e que de alguma maneira só na situação limite é que nos lembramos, espera, se calhar já estou há 3 semanas sem vontade de trabalhar, sem vontade de sair de casa, se calhar passa-se alguma coisa. Sim. E a frase que eu mais ouço é, para o que me havia de dar, deu-me para isto. Daí o programa também se chamar Deu-me para isto. Mas Exatamente. o seu grande objetivo neste programa é alertar para tudo isto, não é? Sim, e nada melhor do que utilizar, se calhar, pessoas com uma maior exposição pública, nomeadamente as tais, entre aspas, porque são pessoas como nós, celebridades, figuras públicas, mas que passem uma mensagem positiva. Ou seja, eu com este programa e com esta rúbrica, eu não procuro dramatização da saúde mental. Bem pelo contrário, é uma coisa tão natural ir a um psicoterapeuta fazer uma terapia, como por exemplo ir a um ginásio. É o que eu costumo dizer às pessoas, eu ter 1 hora por semana em que possa fazer uma psicoterapia e tenha, sobretudo, uma pessoa independente, porque isto é muito mais do que uma conversa de amigos. Claro. Por isso é que não podemos ser os terapeutas dos nossos amigos e dos nossos familiares. Ter esta possibilidade de ter alguém independente que nos vá de alguma maneira desmontando algum dos nossos problemas é ótimo e permite-nos um melhor bem-estar físico e também emocional. Qual é a sintomatologia a que não devemos estar alheios? Eu acho que a todas, acima de tudo, ouvir o corpo. E isto é o quê? Às vezes só estamos atentos à parte da sintomatologia física, mas ao longo do tempo, se tivermos aquela perda de vontade, por exemplo, de fazer aquilo que mais gostamos... O sono? Por exemplo, o sono é uma coisa importante e então nas crianças é logo um dos sinais de alarme. O sono, as alterações também a nível da escola, do comportamento, estar alerta para tudo isso. E depois ouvir às vezes os nossos familiares, olha, está tudo bem contigo? E não façam aquela pergunta do... Porquê? Vai correr tudo... Não, ou mesmo aquelas palmadinhas das costas do esquece isso, vai correr tudo bem. Não, procura ajuda. Exato. Ouçam 2 vezes os vossos amigos, os vossos familiares e tentem perceber o que é que se passa e, acima de tudo, encaminhem para os profissionais da área. E onde é que podemos encontrar o Deu-me para Isto? O Deu-me para Isto está presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, com o nome Deu-me para Isto e também no YouTube, com o mesmo nome também. Exatamente, nós temos aqui o Facebook. Em termos de remate da nossa conversa, o que é que gostaria de deixar, André? Acima de tudo, que não deixemos as questões da saúde mental, e eu faço muito o paralelismo entre as questões da saúde mental e as alterações climáticas. Parecem uma coisa muito distante ainda no nosso tempo, mas é cada vez mais atual e peço às pessoas lá em casa que se vão sensibilizando para estas matérias. Isto é muito mais do que um Deu-me para Isto, é uma questão séria, pode acontecer a mim, à Tânia ou qualquer um de nós aqui presente e que tenhamos a sensibilidade para dizer, se precisares de ajuda, procura um profissional da área sem ter a conotação e o estigma que está normalmente associado à saúde mental. É apaixonado pela sua profissão? Completamente, nem me via a fazer outra coisa. E dentro da enfermagem, saúde mental, sempre. Sim, e na Estefânia depois como é que é assistir ao desenvolvimento das crianças que chegam lá por dentro num dia de nuvem e saem de lá às vezes com um dia de sol? Eu costumo dar um exemplo muito prático para isto. A Tânia se calhar não tem esta percepção, mas um dos trabalhos que mais fazemos é o pós-alta. Imagina o que é uma criança de 12, 13, 14 anos chegar, estar internada na pedopsiquiatria, por exemplo, e pensar...
como é que eu vou voltar à escola? Sim. Porque não há problema nenhum de eu dizer, estive internado uma semana na Estefânia. Voltamos à escola e dizemos, sim, estive, por qualquer questão física. Agora dizer aos colegas que estão lá do outro lado, estive internado numa ala psiquiátrica. Ou num internamento de pedopsiquiatria. tem logo um rótulo. Tem logo a conotação e é Sim. isso que eu quero combater com esta rúbrica, com este programa, com esta mensagem. Um internamento de pedopsiquiatria é tão natural, obviamente que todos nós queremos prevenir, mas é tão natural como um treinamento qualquer. físico. Muito bem. Exatamente. André, foi um prazer falar consigo. Obrigado, muito Tânia. obrigada. Obrigado pelo convite. Enfermeira André Maravilha, não podia ter tido outro apelido. Um grande Obrigado. aplauso, por favor. Obrigado. Vou lhe dar um recado. Muito Força. obrigada, André. Obrigado. Obrigada.